Deus dado à igreja em Atos 8, ele veio com finalidades, que nós já citamos lá duas delas: sermos testemunhas, testificarmos de Cristo nessa terra, e ele também nos concede o poder para o serviço, em especial o ganhar almas, o trabalharmos em busca das almas. Conforme disse nos cultos anteriores, a igreja tem que ter a manifestação do poder de Deus. Sim, nós precisamos dessa manifestação, mas não podemos aceitar os exageros que está tendo, se dizendo ser pentecostal ou pentecostalismo, como queiram. Está existindo um exagero, umas coisas absurdas que estão se fazendo, dizendo ser direcionado ou dirigido pelo Espírito, e não é, é carnalidade. Nós podemos, e acontece muito, pelo poder de Deus, através de uma mensagem pregada, através de um louvor, através de um instrumento tocado, nós sentimos a graça do Senhor e chorarmos, e podemos ser renovados no Espírito. Tudo isso é um mover do Espírito, mas nós não podemos sair daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Tudo aquilo que é extra-bíblico se torna uma heresia, e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, nem tudo que se faz em nome do Espírito é do Espírito. Nem todo mundo que se fala em nome de Deus é de Deus. Não basta dizer assim diz o Senhor. A gente precisa entender se Deus realmente está falando, porque muitos se dizem profetas ou profetizam, mas na verdade Deus não está usando. Então eu tenho dito nessas 2, 3 terça-feiras que tenho falado convosco sobre este assunto, que nós precisamos sempre pedir a Deus que nos conceda o dom do discernimento, para sabermos discernir o que é e o que não é, aquilo que é espiritual e o que é carnal. Então veja bem, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2, no dia do Pentecostes, que já lemos por algumas vezes, peço a você que fique aberta com a sua Bíblia em Atos, porque nós vamos ler ainda alguns textos. Eles falaram no poder do Espírito. Aí você diz, pastor, mas naquele dia a cidade que ali estava se assustou com aquela manifestação. Sim, porque o texto vai dizer que eles ouviram aqueles irmãos falarem na língua daqueles povos que estavam na cidade. Lembra que eu falei a vocês, e o texto está dizendo lá em Atos 2:1, que era dia da festa de Pentecoste. A cidade estava cheia, veio pessoas de vários lugares, de várias nações, estavam reunidos ali para a festa de Pentecoste. E o texto de Atos 2 vai dizer que os irmãos falaram na língua daquelas pessoas. Eles não sabiam, mas falaram. E aquelas pessoas não se assustaram de ver os irmãos falarem na língua deles. Mas isso fez o Senhor, para que naquele dia houvesse conversões, como houve quando Pedro prega aquele sermão. Quantas almas se renderam aos pés de Jesus? Então houve a manifestação do Espírito, sim, mas os discípulos viveram isso dentro da direção dada pelo Espírito Santo. Nós não vamos ver eles em momento algum extrapolando aquilo que é bíblico ou que foi ensinado por Cristo e depois ensinado por Paulo. Então, a parte A, abandonaram a sua própria força e sabedoria e dependeram exclusivamente de Deus. Eles ficaram à mercê do Espírito Santo, para que o Espírito usasse a eles. Tanto é, se você já leu o livro de Atos, você vai perceber ali que quando Pedro e João é levado diante das autoridades, eles são informados, as autoridades são informadas que Pedro e João eram homens iletrados,
que não tinham um grande estudo, um grande conhecimento. É só você ler Atos que você vai ver lá. Ele, as autoridades são informadas de que Pedro e os discípulos ali eram iletrados. E isso deixava eles ainda mais abismados. E o resto do povo maravilhado. Porque como Deus pode usar uma pessoa iletrada? Aí está a total dependência de Deus. Eles não foram na sua força, não foram no seu entendimento, mas entregaram-se ao Espírito Santo e deixou que o Espírito de Deus usasse eles naqueles dias da forma tão maravilhosa como usaram. Atos 2:4.